E aí pessoal, meu nome é Bruno Queiroz, sou desenvolvedor front-end na RedSpark. Hoje eu vim mostrar para vocês aí como integrar teu projeto JavaScript com o Sonar. Para quem não conhece o Sonar, ele é uma central de qualidade de código, onde você consegue fazer uma análise bem precisa assim, do teu código. Você consegue tirar diversas métricas e ele consegue até te alertar sobre algumas inconsistências no seu código. Tudo isso você consegue visualizar através dessa interface. E por enquanto não tem nenhum projeto, mas já a gente faz a mágica acontecer aí. Para subir esse cenário aqui, só para dar um overview bem rápido aí do que está rolando, eu utilizei o Docker. Então eu subi um container do Docker, que é basicamente rodar essa linha aqui no terminal, se tiver com o Docker rodando, e você já vai ter esse cara em pé. Ele está rodando um banco de dados em memória, o próprio container já faz isso, então a gente não precisa se preocupar com isso. O projeto, eu peguei utilizei o Yoma para gerar esse exemplo, e estou utilizando o Generator Gopi Angular, que é bem tranquilo também. O Quick Start dele aqui você já consegue, com 4 passos aqui, ter um projeto rolando. Então o projeto tá bem básico, não fiz nenhuma modificação ainda. E a gente vai fazer o passo a passo aí até chegar no ponto que o relatório vai ser enviado para o Sonar. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é, obviamente, gerar o relatório de cobertura. Para isso a gente vai usar uma biblioteca, que é a Karma Coverage, que facilita bastante esse trabalho. Então, com algumas linhas aí, a gente já vai ter já vai estar gerando um relatório de cobertura. Vamos fazer isso funcionar então. Karma Config. Então, o primeiro ponto, chega no arquivo Karma Config e vamos começar. Vamos falar então que a gente quer um relatório de cobertura. Então, quero um relatório de cobertura. Vamos adicionar um plugin de cobertura, que é o Karma Coverage, que eu acabei de mostrar. A gente tem que adicionar também um pré-processor. Então eu estou falando que dentro de source, todo arquivo JavaScript é para entrar no meu relatório de cobertura. E tenho que configurar também o output. Com essas linhas aqui eu estou falando que eu quero dois tipos de saída então para o meu relatório de cobertura. O primeiro é o tipo HTML, e ele vai me gerar um report HTML dentro desse subdiretório. E o segundo é do tipo LCOV, e ele vai me gerar um relatório do tipo LCOV na pasta coverage. Não tem subdiretório. Já tá com um lixo aqui que eu estava fazendo exemplo, então deixa eu apagar isso aqui, senão não confundir. Configurado isso, a gente só tem que importar esse cara aqui, baixar essa dependência do Karma Coverage. Então, npm install Karma Coverage, save that. Eu já baixei esse cara, então não vou baixar de novo para a gente ganhar tempo. Então, com esse comando aqui, você baixa essa dependência. Após fazer isso, é só a gente dar um go test. Demorando, é bem rapidinho. 5 minutinhos ele já vai já. Beleza, finalizou o processo e eu só tenho um testezinho. Então, vamos ver se está gerado. Eu posso ver aqui que ele já criou a pasta coverage. Vamos dar uma explorada nessa pasta. O report HTML não interessa muito, eu coloquei mais de exemplo mesmo, para mostrar como que gera ele. Ele ajuda bastante na etapa de desenvolvimento, onde você consegue ter uma visibilidade aí de quais linhas estão cobertas e quais linhas não estão. Quais são as branches que estão cobertas. Então, por exemplo, aqui no main controller, eu cobri 85% das minhas linhas, e essas aqui são as linhas que ainda não foram cobertas. Esse relatório aqui a gente nem vai usar nem é interessante para enviar os dados para o Sonar, é mais para ficar de exemplo mesmo. O que interessa para nós é esse carinha aqui, que é o LCOV, que na verdade é um monte de instrução bem bizarra.
E não precisa entrar em detalhe também. Só tem que estar com esse cara aqui gerado. A gente já gerou então, o nosso projeto já está gerando nosso relatório de cobertura. O próximo passo aí é configurar o sonar. Antes disso, eu só vou fazer um ajustezinho aqui no Sonar Cube, que é bem importante. Por default, ele não vem com suporte para a biblioteca JavaScript, então a gente tem que adicionar. Então eu preferi fazer isso aqui para ficar de exemplo também. Ele está com uma senha default, de mim. Então a gente tem que ir em settings. Pode ver aqui que não tem nenhuma categoria de JavaScript aqui ainda. Então a gente tem que vir em Update Center. É uma das formas. Uma outra forma é jogar o jarzinho direto lá também. Mas eu acho que por aqui é bem mais tranquilo. Então aqui ele tem JavaScript, linguagem JavaScript, e para habilitar o JavaScript é só baixar esse cara aqui. Vou dar um instalar. Beleza, ele falou que da próxima vez que startar, o plugin já vai estar instalado. Que na verdade é só esse jarzinho aqui, Sonar JavaScript plugin 2.8. Então vamos restartar esse container. Para restartar no Docker é bem tranquilo também. Só dar um sonar aqui, restart. Ele está subindo aí, vai demorar uns minutinhos. Enquanto isso, vamos continuar aí. Era a única coisa que tinha que fazer no Sonar, era instalar essa biblioteca. Enquanto ele está subindo lá, que demora um minutinho e pouquinho, a gente pode ir adiantando o nosso exemplo. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer aí, como eu tinha dito, é enviar o relatório de cobertura para o Sonar. Para isso a gente vai usar uma outra biblioteca, que é a GubSonar, que facilita também bastante o processo. Sem isso aqui a gente ia ter que usar o Sonar Runner na mão, ter que instalar o Sonar Runner e tudo mais. Ela já encapsula toda essa complexidade e só com uma task do Gup aí, a gente já consegue enviar esse relatório. Então vamos fazer isso no teu código, no nosso exemplo. Dentro de Gup aqui, eu acho que o ponto ideal para fazer isso, você pode fazer em qualquer lugar, você pode criar um novo JS e tudo mais, mas eu gosto de usar aqui no Unit Test. Então eu vou criar mais uma tarefa aqui, que é a do opcionar. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os parâmetros. Eu tenho no hosts URL, eu tenho que passar onde está configurado o meu sonar. Então se eu vir aqui na minha URL ver, é nessa URL que a minha está configurada. E já deve ter subido. Já subiu. Então já está com o plugin de JavaScript configurado e já tá em pé novamente. Então essa é a URL que eu tenho que passar aqui. O JDBC, nesse exemplo meu que eu estou usando o Docker, é esse cara aqui, é um H2. Ele está na 100, na 9092, mas como é o padrão, não preciso passar. E barra sonar. O project key é uma chave única, então cada projeto tem que ter o seu. Se isso aqui se repetir entre dois projetos, dá problema. O project name, project version são campos obrigatórios. Esses três caras aqui não pode ficar sem eles. No source, a gente vai colocar a pastinha onde estão todos os arquivos JavaScript, né? Então, no meu caso aqui é source apps, então todos os meus arquivos JS. E quando você precisar escolher algum cara, nesse caso aqui, eu estou falando que meus mocks eu não quero enviar para o meu relatório de cobertura, e meus testes unitários eu também não quero enviar para o meu relatório de cobertura. Não faz sentido, né? A linguagem é JavaScript. Se a gente não tivesse instalado aqui no plugin, ele ia já dar um erro na hora de subir, falando, opa, tá faltando o Sonar não tem suporte para essa linguagem. Então, como a gente já instalou, não vai dar esse problema. O Source Encode, o TF8, e isso aqui é uma parte muito importante, que é o relatório, que é onde ele vai encontrar o relatório de cobertura, né? No caso, o LCOV. Então, tá em Coverage L Report, se alguém que acompanha na pastinha, Coverage LCOV. Esse cara aqui. Tá faltando eu adicionar aqui, ó,
colocar esses plugins. Então, Sonar Require. Sonar. Também vou usar, colocar uma biblioteca utilitária aqui, que é o util, que ele utiliza aqui para quando dispara algum erro. Se der algum erro, apresenta de um jeito mais amigável aqui. Com isso, acredito que a gente já vai conseguir enviar nosso relatório para o Sonar. Vamos lá. Eu não instalei o grupo Sonar. Na verdade, ele não vacilado, acredito. Esse módulo aqui não chama Sonar, chama grupo Sonar. E aqui é Group Util. Só para garantir, vou deixar ele instalando aí a dependência do Sonar. Instalou. Grupo Sonar. Aparentemente tudo ok. Ele está enviando o relatório. Ele está fazendo a análise dele e enviando o relatório para o Sonar. Não demora muito. Vamos acompanhando aí. Beleza. Finalizou com sucesso. Agora a gente vamos dar um refresh aqui na tela e a gente já vai ver o projeto aqui. Tá aqui já. Aqui ele mostra todos os projetos estão configurados. Nesse caso a gente já tem um exemplo do Sonar. E a gente consegue ver quais são as pastas que estão com mais cobertura. É bem legal. E se a gente clicar aqui no Project, a gente pega uma análise aí de outros pontos. A gente consegue ver que tem 62% de cobertura de linhas cobertas, 63%, quase 64% de linhas cobertas, 62% de testes de cobertura. Tem umas issues aqui que é bem legal. Então, no caso eu não tenho nenhuma blocker, mas vou pegar essa maior que tem. E ele te dá algumas dicas aí de algum código que pode dar problema ou alguma inconsistência mesmo. Então, nesse caso aqui, ele só está dando uma dica que, na regra, a gente definiu que uma função só pode ter complexidade 10 e tem uma função no nosso código com complexidade 12. Ou seja, tem uma função lá que está enorme e precisa ser quebrada ou ajustada. Em alguns casos não faz sentido, você pode ajustar essas regras aqui, tudo nessas rows aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe, é só para ficar de exemplo mesmo. 90% do que eu queria mostrar é isso daí, era mesmo essa integração funcionando. Agora eu vou mostrar só umas dicas aí, algumas boas práticas que eu acredito que sejam importantes. Se você precisar passar o password e senha aqui no JDBC, você pode usar, tem dois campos aqui, password e username. Então, caso você esteja num banco de dados, tipo, por exemplo, no MySQL, você pode passar esses dois valores, que é uma dica. Normalmente não é legal expor esses valores, né? Então, um outro ponto que eu queria mostrar para vocês aí é que caso você queira colocar o login, que seja, vamos pegar um exemplo mais certinho aí, que é, vamos colocar um usuário e senha no Sonar. Então, vamos falar aqui para a gente ver esse tipo de, para a gente ver os relatórios de cobertura, a gente tem que estar logado. Então, se eu vim aqui em Settings, Security.
vir Force User Authentication, colocar como true, a gente vai ver que na próxima vez que a gente tentar enviar o relatório para o Sonar, ele já vai disparar um erro. Disparou um erro porque ele não conseguiu autenticar. Para resolver isso, a gente consegue passar o login e o password na configuração do Sonar. Então aqui eu consigo falar que meu login é admin e meu password é admin. Se eu tentar lá novamente, ele já vai gerar o relatório certinho. Um outro ponto que gera bastante dúvida é expor esses campos de usuário e senha no teu GitHub ou no seu ou onde for. Expor esses dados não é legal, né? Então, uma boa prática aí, talvez seja na verdade, uma solução, talvez seja vocês usarem como um variável de ambiente. Então, você consegue colocar esses valores em uma variável de ambiente e acessar ela através desse cara aqui, desse process do doc. JDBC username e JDBC password. Eu já tinha deixado essas duas variáveis configuradas, então se eu vir aqui e dar um adicionar JDBC username, ela está configurada com Sonar, tá com Sonar, na verdade não tem o JDBC, que a gente não está falando de JDBC, Sonar username e Sonar password. Só vou dar uma ajustada aqui, username, Sonar password. Então com isso você dá uma aumentada aí na tua segurança, não precisa expor teu usuário e tua senha para todos ficarem olhando. Quando você joga isso num Jenkins ou no Circle CI, você consegue controlar isso melhor. Então, se eu enviar novamente, eu vou mudar, vamos fazer o seguinte aqui, vamos mudar a versão para 1.1, a gente vê que realmente funciona. Vamos lá. Então, versão 1.1 e foi enviada com sucesso. Beleza? Acho que era isso que eu queria mostrar. É mais um workflow aí de ponta a ponta de como gerar o relatório de cobertura e como enviar isso para o Sonar. Espero que tenha ajudado vocês. E espero que vocês deem feedback aí se gostaram. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição também. É só deixar aí nos comentários que eu vou responder o quanto antes. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.